O telefone toca antes das 7 da manhã, aquela hora em que a cidade ainda está silenciosa e quase ninguém espera receber notícias importantes. Muito cedo para ser uma ligação comum, muito cedo para qualquer assunto que não seja realmente urgente, muito cedo para ser algo bom, porque boas notícias raramente chegam antes do sol nascer. Do outro lado da linha, a voz do advogado é baixa. Ele fala devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado, controlada, mas existe um peso na forma, como ele respira entre uma frase e outra. Mas existe algo nela que você nunca tinha ouvido antes, um tom diferente que imediatamente prende sua atenção, urgência, uma sensação de que algo importante já começou a acontecer. Você precisa ligar a televisão. Ele não explica mais nada. Apenas espera que você entenda. Você ainda está sentado na mesa do café quando a imagem aparece na tela. A xícara ainda quente na sua mão enquanto o noticiário começa. Prédio da Polícia Federal. Câmeras posicionadas na entrada mostrando a movimentação incomum. Repórteres, todos falando ao mesmo tempo, tentando conseguir qualquer informação. Microfones, logos de diferentes emissoras apontados na mesma direção e o nome do banco que você comprou alguns anos atrás aparecendo na faixa vermelha de urgente. Uma manchete que ocupa metade da tela. Investigação. Uma palavra que muda completamente o tom da reportagem. Fraude financeira. Repórteres repetindo o termo como se já fosse um fato. Manipulação de ativos. Expressão técnica que começa a aparecer nos comentários dos analistas. Durante alguns segundos você fica olhando para a tela sem entender, tentando conectar aquelas palavras com a realidade que você conhece, porque até aquela manhã tudo parecia funcionar perfeitamente. Nada indicava que algo poderia sair do controle. Relatórios sólidos, planilhas mostrando crescimento constante ano após ano. Investidores confiantes, reuniões cheias de elogios e novos aportes, bilhões em ativos registrados nos balanços, números que impressionavam qualquer analista do mercado. Mas naquele instante algo começa a ficar claro, uma dúvida silenciosa começa a surgir. Talvez aquele banco nunca tenha sido exatamente o que parecia. Talvez os números escondessem algo mais complexo. Para entender como tudo chegou até ali, é preciso voltar alguns anos, muito antes das investigações, antes de qualquer auditor começar a fazer perguntas, muito antes das manchetes, antes do banco aparecer em qualquer noticiário, muito antes de alguém começar a fazer perguntas, antes de reguladores analisarem cada operação. Você não criou aquele banco. A instituição já existia antes de você chegar. Você o comprou. Uma negociação rápida que parecia uma oportunidade perfeita. Na época, parecia uma oportunidade rara, algo que poucos investidores teriam acesso. Uma instituição pequena, quase invisível dentro do sistema financeiro, pouco conhecida, sem grande presença no mercado, mas com licença bancária completa e autorização para operar no sistema financeiro, algo que normalmente leva anos para ser conquistado. No mercado, isso vale ouro. Porque bancos são construídos lentamente, porque abrir um banco do zero leva anos, exige autorizações, auditorias e capital enorme. Comprar um pronto leva apenas uma assinatura e algumas reuniões com advogados e reguladores. Os primeiros meses são tranquilos, nada parece fora do normal. Operações simples, movimentações básicas dentro do sistema financeiro, crédito, empréstimos tradicionais para empresas, alguns investimentos, aplicações seguras e previsíveis. Nada muito diferente de qualquer outro banco médio. Tudo parece seguir o padrão do mercado, mas você percebe algo rapidamente. Uma lógica que se repete em todas as reuniões com investidores. Investidores sempre querem a mesma coisa. Eles repetem o mesmo pedido de formas diferentes. Rentabilidade alta, resultados melhores do que os concorrentes e segurança absoluta. A sensação de que nada pode dar errado. O problema é que essas duas coisas raramente aparecem juntas. Quase sempre existe um equilíbrio entre risco e retorno.
a não ser que alguém encontre uma maneira de fazer os números parecerem maiores do que realmente são. E essa ideia começa a parecer cada vez mais interessante. Então surge a estratégia, uma forma de atrair dinheiro rapidamente. Enquanto a maioria dos bancos oferece investimentos pagando pouco mais de 100% do CDI, um retorno estável e considerado seguro, o seu banco começa a oferecer 140, um número que chama atenção imediatamente, às vezes 150, valores que parecem quase impossíveis. Os produtos são CDBS, aplicações simples que qualquer investidor entende, aplicações tradicionais, nada que pareça arriscado à primeira vista. E existe um detalhe importante que torna tudo ainda mais atraente, um mecanismo que reduz a sensação de risco. Esses investimentos têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, um sistema criado para proteger investidores. Para o investidor comum, isso significa algo simples, uma promessa de segurança. Mesmo que o banco quebre, o dinheiro está protegido, até um determinado limite garantido pelo sistema. E essa sensação de segurança muda tudo. Ela transforma uma aposta arriscada em algo aparentemente seguro. Investidores começam a aparecer, curiosos querendo entender como funciona. Primeiro, alguns milhões. Aportes pequenos vindos de investidores individuais. Depois, centenas de milhões. Fundos. E plataformas começam a entrar. Depois, bilhões. O dinheiro começa a chegar em uma velocidade impressionante. As plataformas de investimento passam a distribuir os produtos do seu banco, recomendando as aplicações para milhares de clientes, corretoras, consultores oferecendo CDBS como oportunidade rara, aplicativos, investidores aplicando dinheiro diretamente pelo celular, assessores financeiros, profissionais incentivando clientes a aproveitar os rendimentos, todos vendendo a mesma ideia. Promessa de retorno alto com segurança, alta rentabilidade, um número que chama a atenção em qualquer relatório, baixo risco, a garantia psicológica que convence investidores. O dinheiro entra rápido, transferências acontecendo todos os dias, muito rápido, muito mais rápido do que você esperava. Em poucos anos, os relatórios mostram algo impressionante, crescimento que parece quase impossível, dezenas de bilhões em ativos, um número que transforma completamente a reputação do banco. O banco que, antes era pequeno, agora parece gigantesco, uma instituição respeitada no mercado. Mas existe um detalhe que poucos investidores entendem, um detalhe que raramente aparece nas apresentações. Captar dinheiro é apenas metade do trabalho, a primeira etapa de qualquer banco. A outra metade é decidir para onde esse dinheiro vai, como ele será investido. E é aí que o sistema começa a ficar diferente. As decisões começam a seguir uma lógica própria. Parte dos recursos vai para operações tradicionais, investimentos que todo banco realiza, crédito, financiamentos para empresas, financiamento, operações estruturadas com garantia, alguns investimentos corporativos, participações em negócios promissores. Mas outra parte começa a ir para ativos muito mais difíceis de avaliar, operações que poucos investidores compreendem, participações societárias, empresas que prometem crescimento futuro, operações estruturadas, contratos complexos com múltiplas camadas, precatórios, dívidas judiciais que o governo precisa pagar, ativos que podem valer muito, mas também podem demorar anos para serem pagos. No papel, esses ativos podem valer muito, especialmente quando avaliados por projeções futuras, mas no mundo real, o valor pode variar bastante, dependendo do tempo, do processo e do mercado. Às vezes, um ativo é comprado por alguns milhões. Uma operação aparentemente pequena, dias depois, aparece nos relatórios do banco valendo centenas de milhões. Uma reavaliação que transforma completamente o balanço. Oficialmente, é apenas reavaliação de mercado, uma mudança nas estimativas financeiras, uma nova estimativa, um cálculo mais otimista, uma nova projeção, um número que faz o banco parecer cada vez maior, e cada nova projeção aumenta o patrimônio do banco. Cada número atualizado faz os relatórios parecerem ainda mais impressionantes. No papel, os números ficam cada vez maiores,
Planilhas mostram crescimento constante em todas as direções. 50 bilhões, um valor que poucos bancos conseguem alcançar. 60 bilhões. Relatórios internos começam a chamar a atenção do mercado. 70 bilhões em ativos. Um número que transforma completamente a percepção sobre o banco. Mas existe um problema silencioso escondido dentro desses números. Um detalhe que quase ninguém percebe no começo. Grande parte daquele dinheiro não está em caixa. Ele não está disponível em contas prontas para serem usadas. Ele existe apenas em avaliações, valores calculados em relatórios e projeções financeiras, estimativas, números baseados em cenários que ainda não aconteceram, ativos difíceis de transformar em dinheiro real, investimentos que podem levar anos para gerar liquidez. Mesmo assim, durante anos, o sistema continua funcionando. Nada parece fora do lugar para quem observa de fora, porque bancos não funcionam apenas com dinheiro. Eles dependem de algo muito mais frágil. Eles funcionam com confiança, a crença coletiva de que os números são verdadeiros. Enquanto investidores acreditarem nos números enquanto ninguém fizer perguntas difíceis, o banco continua crescendo. Os relatórios continuam mostrando prosperidade, até o dia em que alguém decide olhar mais de perto, um olhar mais atento que começa a fazer perguntas incômodas. No começo são apenas relatórios internos, análises discretas feitas por reguladores, análises do regulador, planilhas sendo revisadas linha por linha, perguntas técnicas enviadas por e-mail, solicitações de documentos adicionais, nada que pareça realmente perigoso, apenas procedimentos normais de supervisão. Mas quando reguladores começam a analisar os balanços com atenção, algumas inconsistências começam a aparecer. Algumas coisas deixam de fazer sentido. Certos números não parecem combinar entre si. Certos ativos parecem inflados, valores muito acima do que o mercado costuma praticar. Algumas operações não têm documentação clara, contratos incompletos ou difíceis de rastrear. Algumas empresas envolvidas nas transações quase não têm atividade real, negócios que existem no papel, mas quase não movimentam dinheiro. E quanto mais os investigadores analisam, mais perguntas surgem. Mais estranho tudo parece, como se cada resposta revelasse um novo problema. Um relatório mostra algo preocupante, um detalhe que muda completamente a análise. No papel, o banco possui dezenas de bilhões em ativos, um patrimônio que parece gigantesco, mas quando os auditores analisam o caixa, a realidade parece muito diferente. O dinheiro disponível é apenas uma fração disso, muito menos do que os relatórios sugeriam. Milhões, valores relativamente pequenos, não bilhões, muito distante do que o mercado imaginava. Nesse momento, a investigação muda de tom. O assunto deixa de ser apenas técnico. Agora não se trata apenas de risco financeiro. A situação passa a ser tratada com mais seriedade. Agora se trata de algo maior, algo que pode afetar todo o sistema. Possível fraude, uma palavra que começa a circular nos relatórios. Manipulação contábil, operações criadas para inflar números. Engenharia financeira destinada a inflar artificialmente o valor do banco. Estruturas complexas criadas para esconder a realidade. E quando essas informações começam a circular dentro do sistema financeiro, o mercado reage rapidamente. A confiança desaparece rápido, muito mais rápido do que levou para ser construída. Muito rápido, em questão de dias, não de anos. Investidores querem resgatar dinheiro. Pedidos de saque começam a chegar. Parceiros suspendem operações. Instituições deixam de negociar com o banco. O mercado começa a perceber que o banco que parecia gigantesco talvez não seja tão sólido quanto parecia. Talvez nunca tenha sido tão sólido quanto os relatórios indicavam. Talvez grande parte daquela riqueza fosse apenas aparência. E é assim que você chega naquela manhã, o momento em que tudo começa a desmoronar, sentado na mesa do café, o noticiário passando na televisão, assistindo seu banco aparecer nas notícias. Agora não como exemplo de sucesso, mas como alvo de investigação, um caso que todos querem entender, porque naquele momento uma coisa já ficou clara, algo que o mercado aprende repetidamente. Bancos parecem feitos de dinheiro,
Mas essa não é a base real do sistema, mas na verdade, eles são feitos de confiança, uma confiança que pode desaparecer rapidamente, e quando bilhões começam a existir apenas no papel, os números deixam de convencer. Não demora muito para alguém perceber, especialmente quando reguladores começam a investigar. E quando a confiança desaparece, o sistema inteiro começa a tremer. Até o banco mais rico do mundo pode quebrar, mesmo que os relatórios pareçam perfeitos, mesmo que ele tenha parecido perfeito por anos, mesmo que investidores tenham acreditado em cada número, porque alguns bancos realmente existem, instituições construídas sobre ativos reais, e outros existem apenas nos relatórios. São apenas bancos fantasmas.